tudo bem com vocês? Hoje estou passando aqui um pouquinho para pregar para vocês sobre chamado. E o que eu estou dizendo não é um pouco sobre o meu conhecimento e o que mais do que a Bíblia diz a questão a isso. Então, assim, eu anotei no meu celular, porque eu não gosto de ficar escrevendo papel, então eu digitei pelo celular, tá tudo ali. E a questão da Bíblia está ali também. Então, se você estiver com dúvida, pode conferir na Bíblia, tá bom? Então, vamos lá. Não sei se vocês conhecem a história de Abraão. Deixa eu ver mais perto. Mas Deus honrou ele muito a partir do momento que ele cumpriu o chamado dele. Já já a gente vai falar de Abraão. Primeiro, vamos na Bíblia, lá em Jonas. Não sei se vocês conhecem o que Jonas fez. Eu sou meio lerda pra achar um pouco as partes, assim, sabe? Peraí. Cadê Jonas? Pra frente. Calma aí, gente. Nossa, cadê? Bora no índice. Calma aí, gente, eu vou achar aqui. Deixa eu te deixar marcado. Achei. Só um minutinho, gente. Tem 2 minutos já. Achei Jonas. Calma. Aí, levanta esse negócio, minhas costas doendo. Levanta mais. Chega mais perto. Jonas primeiro diz. Aqui, ó, o primeiro título, né, de Jonas está dizendo: a vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio para ir para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se ao mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. O que isso quer dizer? É isso. Ai, meu braço doendo. Deus chamou... Nossa, Deus... Deus chamou Jonas para fazer uma coisa, que era ir para a cidade de Tarsis, porque a malícia de lá subiu até Jesus. Então Jesus mandou Jonas para lá. E Jonas não quis ir, ele desobedeceu a Deus. Muitas vezes Deus nos chama para fazer uma coisa e a gente desobedece a Deus. E Deus nos castiga. Como ele fez com Jonas. Jonas fugiu para outra cidade a navio. Ele pagou até a passagem dele. E Deus fez com muita coisa, o mar ficasse nervoso, e muitas coisas aconteceu a caminho da outra cidade que Jonas estava indo. Então vocês veem o que aconteceram, né? Jonas é conhecido na Bíblia como fugitivo, né? E a gente vai ver agora o que aconteceu com Abraão. Deus fez um chamado para Abraão, né? Ele disse: Abraão, e vou ler aqui para vocês. Espera aí. Fica de frente. Foi assim. Em Gênesis 12,
Versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. O chamado de Abraão foi gradativo, passou por algumas etapas que aperfeiçoaram o entendimento de obediência. Hebreus 6,15. Sair de sua terra, não se deixar prender pelas atrações terrenas, materiais, sem vida espiritual. Abraão teve que deixar o para trás, deixar o passado, as coisas passadas. O nome Ur significa estabelecimento. Então Abraão teve que o deixar. Então Abraão teve que deixar aquilo que estava estabelecido para ele no plano material, aceitando o plano de Deus para a sua vida. Quando somos chamados pelo Senhor, devemos colocar esse chamado em primeiro plano em nossa vida. Sair de sua parentela, residência à influência de conhecidos, de certos parentes e outras que muitas vezes tentem nos tirar do caminho traçado por Deus. Sair da casa do Pai, deixar de termos como base os bens, a herança de família, as tradições supersticiosas e costumes que atrapalham o entendimento ao chamado de Deus. Sair para uma terra que eu te mostrarei. Seguir para uma terra desconhecida na dependência de Deus, sem saber onde ia. Hebreus 11:8. Atender ao chamado, se tornar-se participante de uma promessa. No chamado, o Senhor faz uma promessa a Abraão. Gênesis 12:2-3. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o teu nome. Se tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, já imaginou você deixar sua casa, seu trabalho, família, tudo que construiu? Foi uma decisão difícil que Abraão teve que tomar. Mas para a promessa se cumprir, ele teve que ouvir o chamado de Deus. Ele saiu e não olhou para trás, pois confiava em Deus que iria capacitar e abençoar. Quem tem chamado sabe que na maioria das vezes vai parecer loucura para os homens, mas é sabedoria para aquele que crê. Muitos de nós erramos, caminhantes errantes. Gente, eu escrevi uma coisa errada aqui. Mas, de novo. Muitos de nós éramos caminhantes errantes. Não sabíamos o caminho que trilhávamos e nem onde iríamos chegar. E uma luz brilhou em nossas vidas e tivemos a glória, não em nós, não nos homens, mas em Cristo Salvador. Em Jó 17:24, é Jó ou João? Eu escrevi Jó aqui. Aí, né? Cristo João. falou, é João. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam minha glória que me deste, porque tu me has amado antes de criação do mundo. Conclusão disso tudo, gente. Então, como somos nós mesmos que iremos prestar contas dos nossos atos a Deus, teremos que buscá-lo, andar pelo caminho e cada momento buscar a satisfação. Vemos muito na Bíblia que, assim, a Bíblia, gente, às vezes a gente vê casos assim, aconteceu isso com Abraão, aconteceu isso com Moisés, com José, tipo, o que acontece com eles na Bíblia geralmente acontece muito com a gente, só que em outras ocasiões. Muitas vezes Deus te chama e fala, vai lá e prega pra pessoa. E você fica, não, Deus, que aquele menino ali. Aí Deus fala, vai pro chefão lá do tráfico e fala isso pra ele, fala de mim pra ele. Aí você fala, não, Deus, que isso, vai me matar. E eu falar de Deus pro chefão? Eu tô pedindo pra morrer. Não, você precisa obedecer a Deus, porque Deus conhece o coração. O homem não conhece o coração do outro. Então, quando Deus manda, a gente tem que cumprir. Porque a gente não pode ser um Jonas da vida, que fugiu para outra cidade para não obedecer o chamado de Deus. E de acordo com a Bíblia, muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
você tem um chamado, todos nós temos um chamado, mas seja um escolhido. Faça ser. Se for Deus te chamar, vá, seja. Você é um escolhido. Não fique com preguiça, não fique com medo do que os outros vão pensar. Entende? Agora vamos continuar vendo aqui qual que é a senha. A Bíblia mostra muito coisas que acontecem hoje em dia e ninguém vê, né? Então, Moisés também aconteceu com ele. Olha como foi com Moisés. Agora, portanto, vai. Eu te enviarei ao faraó para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus lhe respondeu: certamente eu serei contigo, e isso será um sinal que eu te enviei quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Êxodo 3, 10, 12. Capítulo 13, versículo 10 e 12. Então, vocês viram que Deus fez com Moisés. Deus mandou Moisés para o Egito. Não, Deus mandou Moisés para ir lá no faraó e tirar os israelitas do Egito. E Moisés disse: Deus, quem sou eu para ir lá no... como é que chama? Do faraó. Então, o faraó naquela época, né, era tipo rei, pá. Aí Deus te manda, assim, lá no faraó. Quer? Eu ir no faraó? E manda cortar minha cabeça. Você tá doido, Deus? Mas se Deus mandou, vai. Deus sabe todas as coisas. Deus não é o homem de falar assim: ah, vai lá e rouba. Não vai dar nada, não. Deus sabe o que vai acontecer, a consequência de cada coisa. E Deus sabe mesmo. Quem tem chamado, na maioria das vezes, vai parecer loucura para os homens, mas é sabedoria para aquele que crê. Isso nós sabemos. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu... As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Deus tem uma maneira linda de trabalhar que sempre nos surpreende. Em Mateus 22, 14, Mateus capítulo 22, versículo 14, Deus diz: portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Será que você é um escolhido? Será que quando Deus te chama, você nega ele? Será que você faz como Jonas? Não muda de cidade, mas nega, fala: não vai dar certo. Por acaso você sabe mais que Deus? Você acha que Deus ia mandar você fazer merda? Não ia. Obedeça a Deus. Obediência é fundamental para um cristão. Se Abraão não tivesse obedecido a Deus, o que será que teria acontecido com ele? Porque Deus disse a Abraão: vai e te farei uma grande nação, e tu serás uma bênção. Te farei uma grande nação, e tu serás uma bênção. Deus está falando isso com você: vai e te farei uma grande nação, e tu serás uma bênção. Mas você tem feito como Jonas: não, eu vou mudar de cidade, que não sei o que, tá querendo fugir de Deus. Mas de Deus ninguém foge, ele vai atrás de você. Cuidado com o castigo. Deus é amor, mas Deus é justiça. Cumpra o seu chamado. Você diz tanto: a vida nem faz sentido. Você parou para pensar qual é o sentido da vida? É buscar Jesus, o Criador do universo, fazer a obra dele, cumprir o seu chamado. Se você não cumprir o seu chamado, fica triste. E não quero nem dizer, né, o que pode acontecer. Então, obedeça a Deus, os caminhos de Deus. Não faça como Jonas. Não seja um fugitivo, seja um escolhido. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da palavra. Cumpra o seu chamado, não seja igual Jonas, seja como Abraão, certo? Um beijão pra vocês. E eu gostaria de estar convidando vocês para terça-feira estar visitando a nossa célula Tamo Junto, da Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Castelo Branco. Se você precisar da minha igreja, você pode estar comentando ou então me chamando no chat e eu digo mais sobre como é isso. Por favor, compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas precisam entender o que é um chamado e como fazer. Então, beijão. Não esqueça de curtir e compartilhar. Fiquem com Deus
E boa sorte, seja como Abraão.